O programa Revista UFAM começa agora e, como sempre, um tema relevante para a sociedade amazonense, para a sociedade brasileira. Nós estamos aqui no Clube do Trabalhador, no SESI, aqui em Manaus, na zona leste da cidade de Manaus, e vamos falar sobre a 9ª Semana de Ciência e Tecnologia no Amazonas, com o tema Economia Verde, Erradicação da Pobreza e Sustentabilidade. Para conversar comigo, o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas, Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, professor doutor Denildo Sena. Professor, muito a comemorar neste ano de 2012 e, claro, ao longo desses anos, um crescimento muito grande para a tecnologia, para a ciência no estado do Amazonas. A gente está muito feliz com o resultado que se está alcançando neste ano, Gilmar, porque nós estamos batendo 2 recordes, né, importantes, significativos e motivo de alegria para nós. O primeiro deles é que, a partir deste ano, nós conseguimos com que atividades da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia chegassem a todos os municípios do estado do Amazonas. O que eu quero dizer com isso? Em todos os municípios do estado, né, está acontecendo alguma atividade, né, relacionada à Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Um outro recorde que nós batemos foi em número de atividades. O estado do Amazonas, e nós tivemos ontem aqui na abertura, né, da semana a presença do Ildeu Moreira, que é secretário do MCTI, e ele se congratulou com a gente pelo fato de nós termos quase 4.000 atividades cadastradas no portal do MCTI. Portanto, é o estado, né, de todos os estados, o Amazonas é o que congrega o maior número de atividades. Por que isso nos alegra muito? Porque a gente sabe que quanto mais atividades em realização durante a semana, mais a gente consegue se aproximar da sociedade, porque o objetivo da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia é esse, fazer com que a sociedade se aproxime da ciência. E quanto mais atividades, mais a gente aproxima a sociedade. Por isso nós temos muita razão para estarmos alegres. Acaba também, Denildo, popularizando essa ciência, né? Tirando aquele estigma de que só quem faz pesquisa, só quem faz ciência, só quem pode ser cientista é o pesquisador que já chegou lá. Tem muitas atividades aí com crianças, adolescentes, a garotada curtindo bastante aqui a Estação Ciência. É algo importante porque acaba popularizando essas informações. Do ponto de vista do envolvimento da juventude, essa é uma preocupação já antiga nossa, né, desde a criação do Sistema Público Estadual de Ciência e Tecnologia. A FAPEAN administra um programa que é da maior relevância para a educação científica, que é o programa Ciência na Escola. Envolve professores e alunos na produção de pesquisa, né? É algo inovador que, inclusive, está sendo replicado em outros estados, né? E é uma alternativa, eu diria, singular para motivar as crianças do ensino fundamental e do ensino médio, desde cedo, né, a se envolverem com a prática da ciência. Porque no Ciência na Escola, as crianças tendo como liderança um professor ou professora, as crianças desenvolvem um projeto de pesquisa, naturalmente, de acordo com suas possibilidades, né? Mas isso resulta no fato de que a escola, em lugar de apenas ser o espaço da reprodução do conhecimento,
ela passa também a ser o espaço da produção do conhecimento. E isso se reflete, inclusive, nos mecanismos didáticos, na inovação em sala de aula, né? O professor, a professora, eles se motivam muito mais, né? E tem resultados excelentes, né? Alunos, jovens que passaram pelo Ciência na Escola, têm tido um desempenho bom na universidade. Professores da rede municipal e estadual que se envolveram com o Ciência na Escola, né? Estão fazendo mestrado, estão interessados em fazer doutorado, enfim, é um conjunto de atividades, né, que fecha um pouco, cobre um pouco essa necessidade que a gente tem de envolver a juventude com a ciência. E aí, do outro aspecto que você fala, popularizar a ciência, né? A Semana Nacional, com atividades em todo o estado, nas instituições de ensino e pesquisa, nas escolas, e esta Estação Ciência, que acontece aqui no Clube do Trabalhador, né? Essa Estação Ciência, com todos esses estandes, ela permite com que as pessoas que venham nos visitar, né, possam interagir com os resultados das pesquisas, possam ver de perto o que é o produto de uma pesquisa, né? Nós temos aqui, por exemplo, várias micro e pequenas empresas que desenvolveram pesquisas voltadas para a inovação tecnológica, né? E que estão mostrando esses resultados aqui, né? Então isso é bom porque as pessoas, o leigo, não é, passa a verificar que a ciência, como você dizia, não é algo que está alheio, distante da nossa vida, do nosso cotidiano. Faz parte da nossa vida, faz parte do cotidiano. Você está vendo também que é uma grande festa, né? Você está ouvindo música aí ao fundo, é o pessoal curtindo, a garotada vem, dança, o pessoal participa, interage realmente. Essa palavra interação, ela é perfeita. Há um detalhe também interessante a destacar, professor Denildo, é que na verdade ao longo desses, eu vou chutar aqui mais ou menos uns 9, 8 anos para cá, o governo do estado tem aportado muitos recursos. Nós temos aí visto um crescimento, a FAPEAM, por exemplo, é uma das 4 do Brasil em termos de arrecadação e disponibilização de recursos para os pesquisadores. Enfim, a criança participa, mas o pesquisador tem recurso, tem aporte financeiro para poder desenvolver suas pesquisas e, evidentemente, mostrar o que nós temos desenvolvido e também, claro, o que temos a mostrar para o mundo inteiro. Esses recursos, de fato, têm sido assegurados no Estado. Vale ressaltar que o Sistema Público Estadual de Ciência e Tecnologia, que foi criado em 2003, né, ele vem a cada ano num ritmo crescente, né? Você falou, por exemplo, dos investimentos da Fundação de Amparo à Pesquisa, que é, dentro do sistema, a agência que tem o objetivo de financiar a pesquisa e a formação de recursos humanos. A contabilidade desses anos indica que só a Fundação de Amparo à Pesquisa, né, quer dizer, o governo do Estado, através da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, investiu 300 milhões de reais, né, para um Estado que até 2003 não tinha um sistema público voltado exclusivamente para esse fim. É um avanço enorme, né? Mas eu sempre digo, investimentos em ciência, tecnologia e inovação não podem parar, né? Não podem parar. E eu devo lembrar que nós começamos muito tarde aqui. E como começamos muito tarde, nós temos que nos apressar, né? Para, de uma certa forma, tentar cobrir, né, esse espaço de tempo longo que a gente ficou sem investimentos nessa área, né? Isso teve impactos em todas as direções. O número de programas de pós-graduação instalados aqui em Manaus, na UFAM, no INPA, na UEA, né, em outras instituições, cresceu enormemente, né? O número de mestres e doutores cresceu muito, né? Resultado de pesquisas, né? Você tem hoje muitos resultados na praça, né, concretos. Um outro dado que vale a pena levantar em relação a isso: a gente conseguiu, com um esforço muito grande de parceiros, interiorizar a ciência. Interiorizar a ciência, para nós, é um compromisso grande e sério.
E eu fico, às vezes, lembrando o seguinte, que até tão pouco tempo, quem falava, olha, tem um grupo de pesquisa da Universidade Federal lá em Humaitá, tem um grupo de pesquisas da UEA lá no Alto Solimões, né? Pessoal, os colegas da UEA e da UFAM estão desenvolvendo pesquisas lá em Coari, né? Isso era impensável há tão pouco tempo. E isso, claro, não acontece por iniciativa de uma pessoa só ou uma instituição, né? Acontece por iniciativa de um conjunto de instituições, né? E aí envolve o avanço da Universidade Federal no interior do Estado, o avanço da UEA no interior do Estado, que começa a fixar professores e pesquisadores doutores, né? Isso tudo dá uma contribuição enorme, né? E mostra o resultado conjunto de todo esse esforço. Bem, a Semana de Ciência, Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do Estado do Amazonas começou no dia 16, vai até o dia 20. Nós estamos aqui gravando ao longo desses dias e um detalhe também muito importante a destacar é que a SECT, Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Amazonas, lançou o portal da ciência. E esse portal ali contempla, e aí vai ser muito bom para que nós possamos exteriorizar o que está sendo produzido, as pessoas vão poder interagir um pouquinho mais, conhecer um pouco mais do trabalho desenvolvido, com um detalhe importante, o lançamento também do Cion, que acaba se transformando em uma referência para o país. O portal Ciência em Pauta era um sonho antigo nosso. A gente andou estudando, pesquisando e se deu conta de que no Brasil não há um portal, um grande portal, dedicado exclusivamente e com força total à divulgação científica. E aí surgiu a ideia de criarmos o portal Ciência em Pauta, numa parceria com a Prodan, Processamento de Dados da Amazônia. Foi a Prodan quem desenvolveu para a Secretaria o portal Ciência em Pauta. E ele foi lançado nesta terça-feira, próxima passada, né? E já está tendo muito sucesso, porque ele se caracteriza, sobretudo, pela dinamicidade. Esse foi o maior desafio imposto aos nossos colegas, né, da Secretaria e parceiros. Olha, nós precisamos ter um portal que tenha a preferência das pessoas, pelo fato de, em elas acessando esse portal, elas verificarem que elas têm sempre, cada vez que elas acessarem, elas têm notícias novas, elas têm matérias novas, dando cobertura a essa área de ciência, tecnologia e inovação. Ao lado disso, o portal é também inovador, porque ele se distribui em várias outras seções. Você tem, por exemplo, uma seção chamada Ciência para Criança, alguma coisa, né? Certo? Que permite com que jovens, adolescentes, não é, possam lá encontrar material para sua pesquisa, indicações de leitura, né, desafios, brincadeiras envolvendo a ciência, né? Nós temos uma seção voltada para nossos articulistas. Nós formalizamos convite a um grupo enorme de professores, pesquisadores, que vão colaborar permanentemente com o portal. Então, em algum momento você pode acessar o portal e eu quero ler um artigo sobre isso ou aquilo, você vai lá. Nós temos uma seção de opinião, né? Nós temos uma seção muito interessante e importante, que essa é uma parceria da Secretaria com a TV UFAM, que permite com que a gente transmita online, né, eventos de natureza científica. Aliás, a primeira experiência da transmissão foi excelente, né? Na terça-feira, durante o evento de lançamento do portal, nós tivemos uma palestra do Dr. Paulo Artacho, da USP, né? E eu recebi indicações de diferentes lugares do Brasil, né? As pessoas dizendo que estavam acompanhando com uma qualidade enorme a transmissão. Então, vejam, é uma outra novidade interessante, porque, olha, não vai dar tempo de eu participar de um evento. Eu tenho o smartphone, daí eu posso acompanhar a transmissão pelo smartphone, né? Como eu mesmo fiz lá no dia do lançamento do portal, né? Que eu estava à mesa com o meu smartphone e estava acompanhando, cheio de alegria por dentro, né? De ver as imagens do evento ganharem o mundo, né?
Enfim... Tem a questão da rádio também, Nós que é temos outra também parceria. a rádio web, né? Exatamente, se você clicar lá, nós teremos programas semanais. Essa é uma outra parceria que envolve já a Secretaria de Ciência e Tecnologia e a Uninorte, né? Há um grupo de profissionais e estudantes, né, envolvidos com a produção de programas para a rádio web, né? E do portal Ciência em Pauta, é uma outra alternativa. Mas o importante é saber que isso tudo soma para que a gente consiga, contribuir mais ainda, né, nesse esforço para aproximar a ciência da sociedade. Para nós finalizarmos, destacar o Sion. O Sion Sion é outro detalhe interessantíssimo, são dados importantíssimos, dados do que acontece no estado do Amazonas, onde qualquer pessoa, em qualquer lugar do mundo, ou fora dele, como gosta de falar o Denildo, pode ter acesso. Isso, o Sion é o sistema de indicadores online, ele também foi entregue oficialmente ao público na terça-feira passada, né? E ele representa o que de novidade o Sion? O Sion é uma plataforma que foi pensada inicialmente pela Secretaria de Ciência e Tecnologia, mas envolveu a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas como financiadora e envolveu ainda os colegas da Ciência da Computação da Universidade Federal, né, como executores desse projeto, que permitiu com que a gente colocasse à disposição do público um sistema que abre caminho para que qualquer pessoa o acesse e busque dados do seu interesse relacionados à ciência, tecnologia e inovação. Por exemplo, você quer saber quanto, vou dar um exemplo bem concreto, quanto a Universidade Federal do Amazonas recebeu de recursos da Fundação de Amparo à Pesquisa em 2011. Você vai lá, clica. Você quer saber de que modo esses recursos foram distribuídos pelas várias áreas do conhecimento. Você vai lá e encontra isso, né? Você quer saber quantos mestres e doutores foram formados, quantos defenderam dissertação de mestrado ou doutorado a cada ano, né? Enfim, é uma gama enorme de informações, né? E isso naturalmente também atende ao compromisso do Sistema Público Estadual de Ciência e Tecnologia e do Governo do Estado do Amazonas de transparência, né? De colocar à disposição da sociedade essa possibilidade dela acompanhar todos esses investimentos, uma vez que é a sociedade que financia isso. Detalhe também, Denildo, e aí eu quero tocar exatamente, aproveitar esse momento, por isso que eu te interrompi, porque na verdade esses dados estão disponíveis e qualquer pessoa pode acessar e utilizar, pode imprimir. Tem uma ferramenta, eu que não sou muito bom de internet, mas tem uma ferramenta que você pode transformar esses dados em dados que você pode mexer, trabalhar, imprimir e colocar à disposição. Quer dizer, é realmente transparência. Correto, você pode reunir as informações que são de seu interesse, você pode escolher a forma, né, de apresentação dessas informações, o mecanismo permite, o portal permite isso. Você pode transformar esse material em slides para apresentação, você pode escolher as cores desejadas para esse material, você pode escolher o tipo de gráfico que você quer mostrar, você pode salvar para imprimir. Enfim, é uma plataforma interessante e inovadora. Por que é inovadora, Gilmar? Porque ela já está fazendo um sucesso enorme fora do estado, né? Tanto que agora, em novembro, nós teremos um encontro nacional de secretários de Ciência e Tecnologia e ela será pela segunda vez apresentada aos secretários. Isso foi feito numa outra reunião anterior e os secretários de Ciência e Tecnologia do país ficaram bastante entusiasmados e aquilo nos demonstrou o nosso pioneirismo. E aí o nosso propósito dessa reunião agora que vai acontecer em Macapá, no âmbito da Amazontec, dessa grande feira de inovação da Amazônia, nós vamos formalmente compartilhar essa plataforma, uma vez que a propriedade dela é da Secretaria, nós vamos compartilhar com todos os estados, para que aí a gente possa ter em mãos, e veja só o tamanho da contribuição que a gente está dando, né? Para que a gente possa ter um sistema nacional de indicadores na área de ciência, tecnologia e inovação, coisa que a rigor e em detalhes não existe, né?
Então, eu acho que é mais uma razão para a gente manifestar a nossa alegria, né, por termos colocado à disposição do público esse mecanismo, essa plataforma. www.cion.am.gov.br. Perfeito. E para nós finalizarmos, a SECT ganhou um I de inovação. Isso é inovação. O professor Denildo Sena, que é o secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado do Amazonas, obrigado pela presença, principalmente, né? Parabéns pelo sucesso, parabéns pelos recursos que são aportados. É muito difícil ter recursos à disposição dos pesquisadores, das crianças e adolescentes que querem se transformar em cientistas, entram aí na perspectiva de repente, olharem no espelho e dizer, eu quero ser alguém na vida e poderem transformar a sua vida. Obrigado pela presença, obrigado pela entrevista. Eu aqui agradeço e agradeço mais uma vez pela parceria da Universidade Federal e em particular da TV UFAM, né, que está dando uma contribuição enorme para que a gente consiga alcançar um público maior nessa Semana Nacional de Ciência e Tecnologia. Perfeito. O programa Revista UFAM fica por aqui, mas nós vamos ter muito mais a levar para vocês. Vocês vão acompanhar conosco como se estivessem aqui, né, acompanhando a 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas com o tema Economia Verde, Sustentabilidade e Erradicação da Pobreza. É disso que nós falamos. Fica conosco. O programa Revista UFAM continua por aqui na 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas, com o tema Economia Verde, Erradicação da Pobreza e Sustentabilidade. Estamos falando, e você está acompanhando conosco, são várias imagens, são vários estantes, muitos trabalhos, e claro, temos que falar de quem ajuda a financiar a ciência, tecnologia e inovação no Estado do Amazonas. Vou conversar com a professora doutora Maria Olívia, que é a diretora-presidenta da FAPEAM, a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas. Professora, obrigado pela entrevista, certamente uma felicidade muito grande de estarmos realizando aqui no Clube do Trabalhador um grande evento para que todos possam ter acesso à ciência. Eu que agradeço, Gilmar, esse espaço. A TV UFAM tem sido uma TV pioneira, né, em criar espaço para nós divulgarmos a ciência, inclusive com laboratórios, criando modos diferentes de nós atingirmos esse público que é a sociedade. Então, te agradeço não só por esse espaço, mas pela trajetória de parceria que nós estamos tendo para levar a ciência até a sociedade. Olívia, vamos falar de financiamento. Eu ainda há pouco conversei com o professor Denildo Sena e falei do aporte, o crescimento do aporte para a ciência e tecnologia no Estado do Amazonas. Olha, nosso aporte de recursos, a nossa trajetória, né, de investimentos em ciência e tecnologia é uma trajetória ascendente. Né, de 2003 até setembro de 2012, nós já havíamos investido 300 milhões, né, em ciência, em formação de recursos humanos, porque é outra linha que nós temos de médio e longo prazo. Você é professor, você é uma pessoa que entende de educação, e você sabe, o principal insumo para o desenvolvimento da ciência, né, e da inovação são pessoas. Não podemos abrir mão desta massa crítica.
equipamentos, laboratórios, infraestrutura, você consegue. E às vezes, após 1 ano, 2 anos, é obsoleto. Mas se você tiver pessoas criativas, bem formadas, elas vão criar novos instrumentos, elas vão modernizar aquele espaço e são capazes, inclusive, de criar coisas que nem se imaginava e levar essa pauta para para outros espaços. Então, por isso, nós temos uma trajetória de formação de recursos humanos, da iniciação científica júnior até a pós-graduação. A gente tem aí um número significativo, mais de 2.000 mestres formados, mais de 200 doutores formados, ou seja, já com o diploma na mão, a partir do investimento da Fundação de Amparo à Pesquisa, que são recursos do governo do Estado do Amazonas. Então, nós temos nesse investimento uma colaboração federal, né? A gente não abre mão da parceria do governo federal, dos investimentos do governo federal, porque, de fato, nós somos uma região estratégica, né? Nós da Amazônia, os estados amazônicos, compõem uma região estratégica para o país, reconhecidamente estratégica, porque a gente já encontra isso no discurso, mas a gente tem que mostrar efetividade. Então, jamais vamos deixar de cobrar e pautar o governo federal para compor os investimentos. Mas é inegável e é reconhecido pelo governo federal o forte empenho que o governo do Amazonas tem tido para fortalecer essa área de ciência e tecnologia. Por falar em formação de recursos humanos, existem vários programas na FAPEAN e um deles eu quero destacar, que é o PCE. Então, a garotada sabe, entende que ciência pode ser feita na escola e eles podem ter os cientistas como espelhos para se transformarem e transformarem a sua vida também. Olha, falar do PCE sempre me alegra muito, é muito fácil falar do PCE. Ele é um programa inédito no país, porque o modelo de formação científica júnior, né, científica nas séries do ensino fundamental, da educação básica, eles têm como parâmetro o parâmetro do PIBIC Júnior, né? Qual é a lógica do PIBIC Júnior, que é o nosso programa mais tradicional no país para a iniciação científica júnior? Ele pega o aluno da escola e leva o aluno da escola para dentro da instituição de pesquisa, para se envolver com o projeto de pesquisa. Isso é importante? É óbvio. Para um estudante ir para dentro de uma instituição de pesquisa, ele abre o seu horizonte, ele enxerga, né, outro horizonte de pesquisa. Mas o PCE, o diferencial que a gente está fazendo é levando a ciência para dentro da escola. Então, quem desenvolve são professores e alunos, apoios técnicos, que são aí pessoas já formadas, mais experientes na questão do trato com a ciência. E outro diferencial é trabalhar com a temática, né, daquela escola, naquela localidade, e, principalmente, envolver a disciplina. Então, o professor está trabalhando um conteúdo da disciplina, ele usa aquele conteúdo da disciplina para trabalhar a base teórica, para ele contextualizar e discutir uma problemática local. Então, isso, Gilmar, tem trazido inúmeros resultados. Mexe com a autoestima do professor, valoriza o educador, porque ele gosta de se ver também como um professor pesquisador. Mexe com o jovem. A gente vê esses meninos apresentando, é de babá, assim, a gente que é professor da universidade, né? A gente vê os nossos alunos apresentando o PIBIC, né? Que já é da graduação, mas a gente vê aqueles jovens ali com postura, entendeu? Apresentando um PowerPoint, uma apresentação sistematizada. Então, essas habilidades que ele ganha ao longo de uma formação cada vez mais tênue, vai potencializar essa pessoa na inserção do ensino superior e na formação pós-graduada. Se ele não quiser seguir a carreira acadêmica, eu não tenho dúvida em dizer que ele será um cidadão melhor qualificado para atuar em qualquer espaço do setor produtivo e da sua função cidadã. Então, assim, o PCE é, de fato, um grande programa. Detalhe também que há uma popularização a partir dessas perspectivas, dessas novas iniciativas. E agora, no dia 16, a FAPEAN lançou também a ciência, vamos dizer, na rua. A ciência na feira, foi uma sacada maravilhosa, quer dizer, quem está ali comprando a verdura, o peixe, a carne, teve a oportunidade também de conhecer o que é ciência, olhar ali, poder pegar, experimentar. Isso é uma sacada maravilhosa. Olha, de fato, a gente sempre está no grupo, né? A gente faz brainstorms e você sabe disso, o teu espaço, né, profissional, que é a TV, o FAM, também faz isso, tem nos ajudado a pensar, porque não tem modelo pronto, né, Gilmar? A gente está criando como chegar na sociedade, criando novas formas de chegar na sociedade, a gente fazendo um brainstorm, discutindo. A gente falou, gente, é o seguinte, a feira é muito animada. Eu acho que não tem espaço de maior congregação de todos os níveis sociais do que a feira.
Não adianta, você tem que comer. Tem pessoas que nem precisam, poderia mandar um empregado fazer a feira, mas ele vê aquilo como um espaço de entretenimento, né? A gente tem aqui uma cultura muito forjada nos alimentos tradicionais. A gente vai na feira para comer uma tapioquinha, para comer um pãozinho com tucumã, o nosso pastel com caldo de cana, né? Então, ali a gente tem todas as classes sociais envolvidas naquele movimento positivo que é a feira. Que lugar melhor para nós mostrarmos o que nós estamos fazendo? A sociedade precisa entender fortemente qual é o papel da ciência para o seu desenvolvimento. A gente não está inventando a roda, porque todo país desenvolvido, a sociedade reconhece que precisa ter investimentos robustos em educação, ciência, tecnologia e inovação. A nossa sociedade precisa entender isso e valorizar esse esforço de orçamento governamental para jogar, por exemplo, um orçamento como é o desse ano, de 125 milhões. Temos 86 milhões aprovados pela LOA e com o superávit vamos chegar a esse volume de recursos que é significativo. Então, ela tem que entender que esse recurso em ciência, tecnologia e inovação é um recurso importante, porque o pesquisador não está pesquisando para ele. A gente toma uma vacina e não sabe, não se dá conta, às vezes a gente é tão mecânico. Hoje a gente está todo rodeado de produção tecnológica, a gente não se dá conta que aquilo foi uma trajetória. O pessoal estava lá mostrando o avanço do celular e explicando, todo mundo tem um celular hoje, explicando como que nós saímos de uma ideia de transmissão de digital até chegar aquele tijolão e hoje a gente tem os smartphones. Tudo isso é um pensar que não é linear, ou seja, a ciência vai, erra, volta, vai de novo. Então, precisa entender essa dinâmica. O pessoal da física lá, explicando física sem fazer nenhum modelo matemático, só com a experimentação. Então, é desmistificar. É fazer valorizar isso e, principalmente, adensar o número de pessoas no nosso estado que valorizem esse esforço e que mantenham como pauta principal os investimentos, porque esses investimentos não são somente para dar um tipo de vantagem às universidades, institutos de pesquisa, à elite, muito pelo contrário. Eles são investimentos que vão se reverter, sim, para você, dona de casa, para você, o feirante que estava lá conosco, que o seu filho está na escola, você quer uma escola melhor, você quer um professor melhor para o seu filho, e é essa dinâmica que vai mudar a nossa sociedade. Quero falar de recordes, E aí eu estava há poucos dias em Tefé e vi que a Semana Nacional, a 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas estava em Tefé. Quer dizer, esse é um outro recorde. Todos os municípios do estado do Amazonas terão alguma atividade relacionada à semana. Com certeza, isso é um desafio. Isso foi um desafio que a gente comprou o ano passado, porque a gente já tinha feito eventos, mas assim, muitos deles mediados, porque a nossa logística é uma logística complexa, Todos nós sabemos disso, quem mora no Amazonas sabe que o custo de deslocamento é um custo alto. Então, o que nós fizemos? Uma ideia que nós tivemos no grupo que coordena isso aqui, a semana, e é bom a gente enfatizar isso, desse teu meio de comunicação, que é de grande impacto, que não se faz essa semana sozinho. Existe um orquestramento. E a FAPEAM entra com aquilo que ela pode e o papel dela dentro desse movimento, que é o de fomentador. Então, nós lançamos ano passado um edital de 1 milhão, e esse edital de 1 milhão propiciou 21 atividades no interior. Tem 21 projetos sendo desenvolvidos por pessoas no interior. Então, isso deu um gás. E, principalmente, em unidades onde já tem o EA, IFAM e a UFAM, tem os campos avançados. Então, isso aqui é outro desenho bom de ver, aquele mapa que desconcentrou as instituições somente da capital. Então, todas essas instituições, IFAM, o EA e o FAM, estão promovendo atividade nos municípios onde elas estão instaladas. Então, não podia dar outra coisa, A gente está conseguindo, as escolas que fazem parte do PCE estão fazendo também atividades, e é um movimento salutar, porque é um movimento que congrega as pessoas. A pessoa fala assim, mas é uma festa, também é uma festa. É um momento em que todo o país para festejar. Eu acho algo muito bom. Eu tenho certeza que a gente precisa fazer esse tipo de abordagem, porque é assim que a sociedade consegue se sentir atraída pelo nosso tema. Então, tem pessoas, às vezes, que criticam quando nós trabalhamos de forma um pouco mais simplificada, aquela academia mais rígida, aquela academia mais tradicional, e a gente tenta dizer a ela o seguinte: ótimo, existem vários modelos de produção de ciência, mas para que possamos manter o modelo mais eclético, eu não posso esquecer que só existe um tipo de pesquisa, a pesquisa de qualidade.
não importa em que espaço ela está sendo desenvolvida. E é a pesquisa de qualidade que nós queremos apoiar. Perfeito. Agora, para nós finalizarmos esse nosso bate-bola aqui, né, vamos trazer tudo isso que nós falamos para dentro do Clube do Trabalhador do SESI. Estação Ciência, ela está se reinventando, cada ano mais gente vem para mostrar, são muitos estandes, quero destacar especialmente o estande da FAPEAM, que ficou muito bom, você vai ver as imagens aí, feitos com pallet, negócio maravilhoso, uma interatividade, a garotada brinca ali, enfim. É realmente uma sensação de muita felicidade nós vemos toda essa movimentação aqui no Clube do Trabalhador. Com certeza. Olha, você vai encontrar a FAPEAM, a gente tem um slogan, a gente fala assim, aqui tem FAPEAM. Então, aqui tem FAPEAM, você vai encontrar a FAPEAM nas empresas. Venha para cá, venha visitar as empresas, tem empresas apoiadas com subvenção econômica, que é o recurso que não tem retorno, não reembolsável, para apoiar a inovação em micro e pequena empresa. Você vai encontrar o PCE e você vai encontrar o nosso estande feito todinho numa linguagem de sustentabilidade, levando para as crianças esse conceito de sustentabilidade de forma concreta e com uma interatividade nos joguinhos, né? Com toda aquela parte eletrônica, porque é isso que eles conseguem entender, é isso que motiva essa criançada e a gente quer atingir esse público. Estamos hoje também com o nosso encontro de jornalismo e ciência, atraímos um ícone, né? Uma pessoa que faz o editorial da Carta Capital, né? Na área de meio ambiente, veio para cá para colaborar conosco na discussão. Então é essa movimentação que nós estamos tendo aqui e que com certeza vai fazer diferença, porque todo ano a gente sai com muito bons resultados quando nos aproximamos do meio de comunicação, como a TV UFAM. Então, mais uma vez, eu agradeço esse espaço, Gilmar, que é um espaço privilegiado. Professora doutora Maria Oliva Simão, obrigado pela entrevista e principalmente parabéns pela realização. Eu que agradeço. Perfeito, então tá aí. O programa Revista UFAM vai ficando por aqui, mais uma iniciativa para que você possa acompanhar a 9ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas com o tema Economia Verde, Erradicação da Pobreza e Sustentabilidade. Você curte conosco ainda muitas iniciativas ao longo dessa semana.